Fala galera, e aí, como é que você tá? Tudo bom? Beleza? Espero que você esteja bem preparado aqui para mais uma aula. Vem comigo que aqui você sabe, aqui você aprende. Então aqui eu vou apresentar para vocês uma série de aulas, um conjunto de 3 aulas, com a temática de memória e neuropsicologia. Sendo que nessa primeira parte da aula eu vou estar apresentando esse tema, o que é a memória humana. Se você ainda não conhece esse canal, assistam outros vídeos, se inscrevam, porque aqui a gente tem muita aula bem interessante. E aí eu começo trazendo algumas perguntas aqui para vocês, já dando pistas do que a gente vai ver nessa aula de hoje. Você considera a sua memória boa? Muitas pessoas acham que a memória não funciona tão bem. E aí, você tem um sentimento subjetivo de que sua memória funciona bem? E por incrível que pareça, a nossa memória ela funciona muito bem. E eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. Você lembra, por exemplo, o dia do seu casamento? Ou o dia do seu primeiro beijo, caso você ainda não tenha passado por essa experiência ou não venha passar? Então, essas são informações que são bastante úteis e relevantes e muitas vezes fixam na nossa memória. Ou, por exemplo, você lembra do seu amigo de infância? Em geral, é uma outra memória que a gente consegue recordar com relativa nitidez. Então, nossa memória, ela é muito boa sim, agora ela muitas vezes pode ser falível. Tá? Então, aqui é o que a gente tem alguns desses elementos, tá? Que vem trazer a importância da memória para a nossa vida e, como já está dando algumas dicas aqui, a nossa memória está ligada a vários aspectos emocionais. E aí, gostou dessas perguntas aí? Se gostou, fica aqui comigo que a gente vai ver muito mais sobre esses temas aqui nessa aula de hoje. Vamos lá, vamos juntos. Então, trazendo essa visão geral do que é que a gente vai ver na aula de hoje, primeiro a gente vai trazer a definição de memória, né? A gente vai trazer uma definição bem ampla. E aí depois a gente passa por 3 aspectos, que é a codificação, o armazenamento e a recuperação. Esses 3 aspectos eles são bem importantes, porque para que a nossa memória seja formada, ela precisa passar por essas 3 etapas. E dependendo o que acontece em cada uma dessas 3 etapas, na codificação, armazenamento e recuperação, a gente pode formar um traço de memória diferente, né, de outras pessoas. A gente pode lembrar mais de algumas coisas e esquecer mais de outras, além de fatores ambientais, fatores contextuais, de substâncias, que também vão estar influenciando nessa codificação, no armazenamento e na recuperação. Além disso, a gente vai estar falando também um pouco sobre os processos de como a memória ela vai sendo formada, usando principalmente processos de associação e processos de padronização. E aí, se interessou? Vamos junto aqui que a gente tem muito mais coisas para ver. Tá. Trago aqui para você inicialmente a definição de memória, né? E aqui é uma definição bem ampla. A memória é a capacidade do sistema nervoso de manter e recuperar habilidades e conhecimentos. Ou seja, grande parte das nossas experiências no dia a dia, ou algumas delas, pelo menos aquelas que a gente considera mais significativas, elas vão ficar registradas na nossa memória. E essa habilidade é extremamente importante, pois ela vai modular o nosso comportamento em comportamentos futuros, né? Seja em aspectos de aprendizagem, seja em aspectos de como se comportar no futuro. Então, manter essa informação e depois recuperar essas informações, gerando conhecimento, gerando informações de como se comportar, de como alcançar os melhores resultados, seriam elementos fundamentais para a nossa relação no ambiente. E aí eu trago essa pergunta aqui para vocês, né? Como cada memória é formada? Por quê? Porque a nossa memória ela não é formada como um filme, né, que a gente está em uma determinada situação e a gente filma tudo o que está acontecendo. Porque se fosse assim, 2 pessoas passariam pelo mesmo evento e teriam os mesmos relatos. Né? Então, a nossa memória ela não funciona como uma câmera que filma fielmente as informações do ambiente. Então a nossa memória ela apresenta algumas características, como ela apresenta uma característica de ser tendenciosa, né? Determinadas pessoas vão chamar mais atenção a algumas coisas do que outras, algumas vão se apegar mais a alguns detalhes e outras pessoas vão se apegar a outros detalhes. Então a nossa memória ela tende a ser bastante tendenciosa. Ela tende a ser distorcida, porque toda vez que a gente observa um fenômeno, a gente vai observar certos elementos e automaticamente vai também se congruir, né? Ela vai se juntar com várias informações que a gente já tem armazenado no nosso sistema de longo prazo, no nosso sistema
de memória de longo prazo, e além disso, a nossa memória ela é incompleta. Por quê? Porque a gente não consegue simplesmente lembrar de tudo o que acontece ao nosso redor. Então a nossa memória, ela tende a ser tendenciosa, distorcida e incompleta. E isso daí, quando a gente vai falar, por exemplo, de terapia cognitiva, aí tem um prato cheio, terapia cognitiva comportamental, porque é muito comum que em determinadas patologias ou em determinados quadros, ou inclusive até pessoas mesmas, ela tenham alterações nessas memórias, tá? Mas hoje o que a gente vai falar muito mais aqui é de como essa memória vai estar sendo formada. Então, quando a gente fala em memórias, é importante que a gente pense em várias memórias, né? A gente não deve pensar a memória como um sistema único, mas sim como um conjunto de diferentes tipos de informação, que a gente vai estar vendo alguns deles nessa aula de hoje e também mais alguns outros tipos de memória nas aulas que fazem parte desse módulo aqui de neuropsicologia da memória. Então a gente tem vários sistemas de memória e cada um desses sistemas tem o que a gente vai chamar de suas regras próprias, ou seja, ela tem características que vão ser específicas de cada tipo de memória. Tá? Então aqui só para dar um spoiler já no início. Aqui a gente tem, né, nós vamos ter memória de curto prazo, memória de longo prazo, que às vezes o próprio nome já ajuda muito a gente a compreender o que é que seria. A gente tem outros tipos de memória, como memória semântica, memória episódica, que fazem parte da memória de longo prazo. A gente tem também a memória operacional, ou também chamada de memória de trabalho, onde vem do inglês work memory. Você tem as duas traduções para o Brasil, né, para o português. A gente tem outro tipo de memória que é o prime, ou também, né, traduzindo, de pré-ativação, que é um outro tipo de memória, só que nesse caso aqui já é uma memória mais inconsciente ou não declarativa. A gente tem outros tipos de aprendizado e de memória, como condicionamento clássico. Muitas vezes a gente aprende o condicionamento clássico como um procedimento comportamental, mas ele fica armazenado na nossa memória e é um tipo de memória, e também memória de procedimentos que a gente vai estar vendo ao longo dessas aulas. Então vejam que aqui eu já listei pelo menos 8 ou 9 tipos, né? 3, 6, 7, 8 tipos de memória, além de que, em geral, a gente vai falar de outros tipos de memória, pelo menos 8 tipos de memória. Então, quando a gente fala de memória, a gente precisa falar de várias memórias. E uma boa forma de representar como a memória é formada é através, talvez, dessa metáfora do computador, né? Já que grande parte dos modelos cognitivos são inspirados em modelos computacionais, aonde a gente teria aqui 3 elementos. O primeiro elemento é a codificação, o segundo elemento é o armazenamento e o terceiro elemento seria a recuperação. Toda memória humana, né, e aí inclusive você pode pensar em memórias até computacionais, né, ou uma memória humana seria uma memória biológica, ou outros tipos de memória, como memória física, como um livro, por exemplo, ele tem registros ali, né? Ele precisa passar por essas 3 etapas. A codificação é quando a informação está entrando no sistema, por isso que tem essa representaçãozinha aqui do teclado. É como a gente vai escrevendo essa informação no sistema. Quando a gente pensa em codificação em termos de memória, a codificação é como você está fazendo as várias associações aqui agora quando você está assistindo essa aula. Você está fazendo várias associações que estão codificando informações na sua memória que vão passar por uma segunda etapa de armazenamento. Essa informação então vai ficar armazenada num sistema. Esse sistema você pode utilizar logo em seguida, dependendo do tempo, e muitas vezes você vai utilizar muito mais memória de trabalho, memória operacional, ou você pode armazenar num sistema de longo prazo, né, também chamado de memória de longo prazo, e depois você vai recuperar. Recuperar é quando você acessa aquela informação. Então a recuperação já seria aqui o monitor, né, do computador. E aí vamos falar de alguns desses elementos aqui. A primeira delas é a codificação, né? Eu queria falar aqui especificamente da codificação, que é quando a informação está entrando no sistema. É o momento que a informação ela é adquirida. E aí as memórias ainda aqui são muito lábeis, ou seja, elas são fáceis de serem perdidas. Então se você está aqui assistindo essa aula e alguém lhe chama, sua mãe lhe chama, seu colega, um amigo, seu celular, ele toca, muitas vezes você pode perder o fio da meada daquilo que você estava assistindo, você pode não lembrar o que o professor estava falando mesmo, em que etapa da aula estava, ou seja, essa memória no momento da codificação ela ainda é muito fácil de ser perdida. Além disso, né, por isso que ela sofre muita influência do nosso estado de atenção, de alerta,
ou seja, o quanto você está engajado aqui comigo nessa aula, o seu estado de alerta, você dormiu bem, você está sob efeito de alguma substância, né, que aí a gente já teria fatores que influenciam como drogas, ou fatores emocionais, você está passando por algum problema emocional, isso provavelmente vai alterar a sua atenção, ou não, você está adorando essa aula está sendo super interessante, super agradável, ou seja, isso provavelmente vai aumentar o seu fator emocional, né, e vai melhorar então sua memória. Então aqui a gente está falando desse processo de codificação. E aí a gente tem também o armazenamento e a recuperação, tá? Então, depois agora eu quero falar do segundo elemento, que é o armazenamento. Então veja só, o armazenamento é quando essa informação ela já foi escrita, ou seja, você está assistindo a aula e você vai fazendo suas várias associações, codificação. Depois disso, essa informação ela vai ser armazenada no seu sistema de memória de longo prazo. E aí é nesse armazenamento que vai acontecer aquilo que a gente chama de consolidação da memória. É quando o sistema nervoso em si, ele sofre modificações estruturais nos neurônios para que aquela informação ela possa ficar armazenada. Então aí a gente vai acontecer esse processo de consolidação da informação, e aí vai ter essa mudança estrutural no sistema nervoso, como eu falei com vocês. As memórias já não são mais lábeis nesse momento, ou seja, já são memórias mais fixas, já são memórias mais difíceis de serem modificadas ou esquecidas, tá? Em comparação à codificação. E dura aproximadamente 12 horas. Por quê? Porque o processo de armazenamento ele vai acontecer principalmente durante o sono, não somente, mas principalmente durante o sono, e aí durante o sono REM. Né, a gente já tem estudos que mostram isso, inclusive eu tenho uma aula aqui no canal que fala sobre a neurociência do sono e fala um pouco sobre isso. Depois, se você quiser dar uma assistida, eu vou colocar o link aqui. Tá? Então, esse processo de consolidação, né, de armazenamento da informação, ele requer um certo tempo para que o sistema nervoso se modifique e consiga armazenar aquela informação. Vai sofrer influência também de aspectos de sono, né? Ou seja, se o indivíduo ele participou de uma aula, passou por um processo de codificação, mas depois ele não dormiu, virou à noite, foi para uma festa, né? Ficou sem dormir, então isso vai interferir no processo de consolidação, se ele não dormiu bem ou dormiu mal, por exemplo, foi dormir muito tarde. Por isso que não é indicado as pessoas estudarem de véspera, estudarem e deixarem de dormir, porque isso interfere no processo de consolidação e de armazenamento. Fatores emocionais também vão influenciar, assim como drogas. E depois a gente vai para o processo de recuperação, que é esse processo aqui que a gente tem. Depois que a gente codificou, fez o armazenamento, a gente precisa recuperar aquela informação, que é quando a gente vai evocar. Quando a gente vai lá na nossa memória e tenta buscar aquela informação. Muitas vezes é no momento da hora da prova, né? Depois que você estudou, codificou, dormiu bem, armazenou, e aí então você precisa evocar essa informação, ou seja, você precisa trazer essa informação e escrever lá na prova, na avaliação, no exercício, naquilo lá que você esteja fazendo. Então aqui é quando a informação é recuperada, a gente pode evocar, recuperar essa informação por reconhecimento. Para mim, os melhores exemplos de reconhecimento é uma questão de marcar, onde você não precisa evocar aquela informação, mas você reconhece a resposta certa, ou uma questão aberta, quando o professor vai lá e pergunta, diga o que é isso, você tem que evocar aquela informação. Então aqui são duas formas diferentes de fazer a recuperação da memória, seja pelo reconhecimento, seja pela evocação. Aqui também vai sofrer influências de aspectos do sono, de aspectos de alerta e aspectos de fatores ambientais. Às vezes você pode estar muito nervoso, você pode estar num contexto muito diferente, pode ter mais dificuldades de recuperar aquela informação. Uma outra analogia que eu gosto muito para falar disso daqui, imagine que você está fazendo uma lista de supermercado. Né? E aí você vai lá no mercado. Então, quando você está fazendo uma lista, você pega um papel e escreveu lá tudo que você precisa comprar. Só que quando você chega no mercado, que você abre a bolsa, que pega aquela lista, você escreveu com um bocado de garrancho. Nem você mesmo consegue compreender a sua letra. E aí, você acha que aí a gente tem um problema na codificação, no armazenamento ou na evocação? Tá, espero que você tenha acertado. Aí nesse caso a gente tem um problema na codificação. Por quê? Porque a informação está armazenada no papel, você consegue recuperar, mas como ela foi mal codificada, consequentemente isso causa problemas no armazenamento, no sentido de a informação está lá, mas vai causar problemas na recuperação. Porque no momento que você está codificando, você não escreveu uma letra bonitinha, você não organizou aquilo dali, ou seja, consequentemente as outras etapas também vão estar com problemas.
ainda nessa mesma lista de compras. Imagine que você colocou uma letra toda bonitinha, organizada, uma letra caprichada, tá tudo registrado no papel, você guardou dentro da bolsa. Mas de repente estava lá dentro da bolsa e aí uma garrafinha de água abriu e molhou o papel. E esse papel desfarelou todo dentro da sua bolsa. Veja, o processo foi bem codificado, foi armazenado, só que no problema do armazenamento houve aí um esfarelamento por conta da água, né? A mesma coisa seria essa consolidação. Às vezes você pode prestar atenção na aula, armazenou, só que de repente usou algum tipo de substância ou ficou sem dormir, que aquela consolidação vai ser alterada. Então, esse exemplo, né, essa metáfora da lista de compras, eu acho que ajuda a gente a entender esses três processos de codificação, armazenamento e recuperação que são de extrema importância quando a gente vai falar sobre memória. E aí eu trago esse outro momento aqui para falar sobre como o aprendizado ocorre pela memória episódica. Né? A memória episódica é um tipo de memória onde são as nossas lembranças como um todo. Como eu pergunto assim, o que é que você comeu ontem pela manhã? O que é que você comeu no seu último almoço? São as experiências do episódio. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma xícara de café, né, que seria esse episódio. Então o que é que a gente tem aqui? Ó? No processo de decodificação, a gente tem áreas do neocórtex, e aí o que a gente vai ver em outras aulas, tem muito mais da memória de trabalho. Áreas do neocórtex são essas áreas aqui mais externas, né, do nosso cérebro. Essas áreas do neocórtex estão aqui decodificando e enviam informações para regiões do hipocampo. O hipocampo é uma estrutura importante para a consolidação das nossas memórias episódicas. E aí, no momento que a gente envia essas informações e está em constante interação, tanto dentro do hipocampo quanto dentro do neocórtex, a gente vai fazer então um armazenamento dessa xícara. E aí, no momento que a gente estiver armazenando, a gente vai lembrar de todo o conteúdo semântico. A gente vai lembrar de uma xicrinha ideal que a gente tem, ou a imagem, né, uma imagem de uma xícara, que a gente vai fazer a gente lembrar daquela xícara que a gente viu. A gente vai lembrar, né, de uma rede semântica, seja das frutinhas de café sendo colhidas, ou alguma imagem que a gente tem associada ao café, e isso daqui, consequentemente, vai ativar uma rede semântica que está associado àquele episódio. E aí, nesse momento, a gente vai estar fazendo esse armazenamento. Por quê? Essa codificação ela vai estar sendo feita para o hipocampo, só que o hipocampo também ele vai ativar no nosso neocórtex uma rede semântica. Quando eu pergunto assim, o que é que vem para você quando eu falo café? Talvez você lembre de caneca, talvez você lembre do cheiro, talvez você lembre de momentos que você esteve estudando e tomou café. E aí isso vai ser muito individual a partir da experiência de cada pessoa. Mas o que é importante é que nesse momento a gente vai estar tendo uma atividade tanto do neocórtex, dessa entrada de informação para o hipocampo, só que também do hipocampo voltando para o neocórtex e de outras regiões do cérebro, fazendo com que a gente ative essa rede semântica. E aí depois a gente vai ter a recordação desse episódio, que é aquela lembrança que a gente tem daquela vez que a gente estava em determinado lugar e tomou uma xícara de café. Aí nesse caso, veja que essa informação ela vai voltar, né? Ela vai sair do hipocampo, na verdade ela sai de outras regiões do nosso cérebro, que não necessariamente o hipocampo, mas ela vai sair e voltar para o nosso neocórtex, e aí então a gente vai poder descrever como é que foi aquela experiência. Então veja que aqui a gente tem essa sequência de decodificação, de armazenamento e recordação, já associado a algumas informações entre o neocórtex e o hipocampo, que é uma estrutura importantíssima para aquele tipo de memória que a gente vai ver, que é a memória episódica. A nossa memória ela associa por associação, né? E quando a gente faz associações, a nossa capacidade de memória ela aumenta muito. E principalmente quando a gente identifica padrões. É isso que diferencia, por exemplo, especialistas de não especialistas. Os especialistas, em geral, eles têm uma capacidade de memorizar sobre um determinado conteúdo que ele que ele sabe muito, que ele é expert, porque ele consegue identificar padrões naquelas informações, enquanto não especialista não. E aí não é porque o especialista ele tem uma memória super boa, né? Ele pode até ter, mas é muito mais pela essa capacidade dele conseguir identificar padrões nas coisas. Então, por exemplo, né, esse momento aqui esse exemplo mais prático. Qual dessas duas sequências aqui você acha que é mais fácil de memorizar? Essa daqui ou essa daqui? E aí, imagino que você deve ter dito a primeira, né? Por quê?
Porque aqui a gente cria padrões, a gente cria blocos, tá? Na nossa memória. Então esse processo aqui é um processo chamado de chunking, onde a gente faz agrupamentos de informação. Então termina aqui o 791, termina sendo como um agrupamento de informações. Esse é o exemplo que às vezes a gente fala do CPF, do RG, quando você pergunta, em geral as pessoas lembram de 3 em 3, ou de 2 em 2, ou de 4 em 4 números, porque aqui a gente diminui a quantidade de informações fazendo esses agrupamentos. É mais fácil do que a gente lembrar número por número. Tá? Então esse processo de armazenamento na tentativa de identificar padrões, aumenta muito a nossa capacidade de memória. Esse daqui é um outro exemplo. Qual dessas duas sequências você acha que é mais fácil de lembrar? E aí? Imagino que você deve ter dito a segunda, né? Por quê? Porque essa sequência aqui, mas muitas pessoas falam, é como se a gente conseguisse ler essa palavra, né? Fractalistic. Por quê? Porque essa sequência aqui é uma sequência que está muito mais presente, essa sequência de letras, muito mais presente no nosso idioma. Essa daqui, essa junção de consoantes e vogais é muito mais difícil. Consequentemente, a gente não consegue identificar padrões. E aí, quando a gente não consegue identificar padrões, nossa capacidade de memória ela diminui. Então, já aqui a gente consegue. Então, quanto mais a gente conseguir juntar essas informações, identificar padrões, juntar esses aglomerados e conglomerados, nossa memória, nossa capacidade de memória vai aumentar muito. Um outro exemplo que eu gosto muito é, se eu falar aqui uma lista de 15 palavras para você, você acha que você vai conseguir lembrar as 15? Depois faça esse teste, pede para alguma pessoa falar para você 15 palavras e ver quantas você lembra. Em geral, a maioria das pessoas vão lembrar 7, algumas vão lembrar menos, 5, 6, outras 8, 9. Mas dificilmente alguém logo de primeira vai lembrar de 15 palavras. Agora, se eu falar uma frase que tenha 15 palavras, você consegue lembrar? Provavelmente sim. Por quê? Porque numa frase você já conhece a estrutura gramatical, a estrutura frasal, semântica, e isso facilita, consequentemente, a capacidade de armazenar informações. Veja, 15 palavras numa lista é a mesma quantidade de informação do que 15 palavras numa frase. Só que quando a gente consegue identificar padrões, isso facilita a nossa capacidade de memorização. Esse experimento, por exemplo, foi feito em jogadores de xadrez. Né? Você pegava um jogador que era expert em xadrez e dava vários tipos de jogadas, né, simulações de peças espalhadas que simulavam jogadas no xadrez. E esses experts em xadrez eles tinham uma capacidade aumentada, muito boa de lembrar de várias dessas peças do que os não especialistas. No entanto, se você pegava, e até aí não tem nenhuma grande novidade, né? Os especialistas em xadrez vão lembrar muito mais onde é que estava cada peça. Só que em uma outra condição experimental, onde você pega essas várias peças e embaralham, aonde você não seria possível você ter padrões de jogo do xadrez naquela condição, simplesmente a memória dos experts em xadrez fica igual à memória daqueles que não são expert, mostrando que a nossa memória ela funciona muito por associação, que é mais ou menos o que os experts fazem aqui. Enquanto um não expert talvez vai tentar lembrar de cada peça, aonde é que ela está, os experts em xadrez vão tentar criar padrões de jogadas que ele tenha na cabeça, de formas de organização e de jogadas que vão fazer com que ele aumente muito essa capacidade de memorização. E aí é aquele exemplo que eu falei para vocês da lista de 15 palavras ou a frase com 15 palavras. Só que tem uma outra questão muito importante. Preste atenção nisso daqui ainda. Tá acompanhando comigo ainda aqui? Vamos lá. Vem cá. Essa parte aqui é importantíssima, que é, não adianta só a repetição da informação. A repetição ela é importante, é um elemento bem importante, só que tem um outro elemento fundamental que é a motivação. A motivação é aquele caráter emocional. Por isso que é tão difícil você memorizar coisas que você não se identifica. Por isso que é tão difícil identificar coisas que você não gosta, que você não vê muito sentido. Porque a nossa memória e a nossa emoção elas são intimamente ligadas. E aí, quanto mais a gente repete uma informação, aumenta a probabilidade de recordar. Isso é um princípio relativamente, óbvio, relativamente simples de se entender. Quanto mais você fica lembrando, quanto mais você fica repetindo uma informação, ótimo. Só que não adianta só repetir. Quer ver um bom exemplo para isso? Você, talvez, na sua casa, poderia ver sua mãe ou seu pai ou alguém cozinhando, mas você nunca precisou cozinhar. O fato de você ver todo dia aquela pessoa cozinhando significa que você sabe cozinhar?
provavelmente não, né? E é justamente isso. Por que não? Porque você não tem motivação para aprender a cozinhar. Talvez no dia que você estiver sozinho em casa, ou que você for morar sozinho, ou que você esteja num lugar só, e essa necessidade apareça, você vai ter motivação para tentar aprender. Ou seja, a simples exposição ao estímulo não garante que você vai memorizar. Por isso é importante esse caráter emocional, esse caráter motivacional e de ver sentido nas coisas. E esse princípio aqui, esse primeiro princípio, está muito ligado a esse segundo, que é quanto mais ativo uma rede de neurônios está, mais fácil é essa mesma rede de neurônios ser ativada. Isso daí advoga muito no sentido de você repetir uma informação, só que a motivação ela vai interferir diretamente. Eu vou trazer dois exemplos aqui para vocês, dois experimentos. Num determinado experimento, a gente, um pesquisador, ele dava uma condição experimental em que você dava uma lista de palavras, onde você tinha nomes de animais e nomes de flores. Cada animal que a pessoa lembrasse, ela ia ganhar uma moeda. Cada flor, cada nome de flor que a pessoa lembrasse, ela ia ganhar uma nota. E aí? O que é que você acha que a pessoa vai lembrar mais? Vai lembrar mais do animal ou da flor? Né? Claro que a pessoa vai lembrar muito mais da flor, porque a força recompensadora da flor é maior. E isso, por incrível que pareça, isso não aumenta a capacidade de memorização. Mas o que é que acontece? No momento que ele ouvir a flor, ele vai prestar mais atenção, ele vai tentar fazer mais codificações, vai tentar fazer mais associações. Por quê? Porque a recompensa é maior. Ou seja, tem um caráter motivador que vai fazer com que ele tenha mais atenção no momento que a flor aparecer do que no momento que o animal aparecer, que ele vai ganhar apenas uma moeda. E um outro exemplo para finalizar essa aula é isso daqui. Eu gosto de perguntar, sempre nas minhas aulas, qual dessas duas notas é mais frequente na sua carteira? A de R$ 100 ou a de R$ 5? Pelo menos na minha vem muito mais a de R$ 5. As pessoas em geral falam que é mais frequente a de R$ 5, ou alguns falam, não tem nota nenhuma, não vê dinheiro da minha carteira, de R$ 2 que é a mais frequente. Então, muitas vezes, a nota de R$ 5, a gente teve muito mais contato na nossa vida do que a de R$ 100. No entanto, aí vai a segunda pergunta. Você sabe qual é o animal que está atrás da nota de R$ 100? Em geral, a maioria das pessoas sabe. E aí, você sabe? Se você não foi, dá uma olhadinha lá, mas já vou adiantando aqui para você, é o peixe. E todo mundo fala, o peixe, a nota de R$ 100 é o peixe. E agora, a de R$ 5, você sabe qual é? Acho que é mais difícil, né? E olha que essa nota ela teve mais frequente na sua carteira, você talvez já teve muito mais contato com ela, ou seja, a nota de R$ 5 é a garça. Tá? Dá uma olhadinha depois aí. Ou seja, apesar a simples exposição a uma informação como a R$ 5, por exemplo, o animal de R$ 5, da nota de R$ 5, ele não faz com que você lembre mais de uma informação. Mas a de R$ 100 que você talvez já viu menos, você lembra mais. Isso tem um caráter de motivação muito grande que vai interferir diretamente na nossa memória. Então, gente, isso foi essa primeira parte aqui da aula que eu preparei para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Se não, volta aí, revisa alguma parte. Se não, a gente vai para uma segunda parte já. Vê aqui o próximo vídeo que a gente já vai ver bem mais coisas. Se gostou dessa aula, se inscreve no canal, ativa o sininho, que muitas vezes a gente sempre vai estar atualizando com novos vídeos. E espero que vocês tenham aproveitado e vamos ver aqui já já na próxima aula. Até mais!